Oi, tudo bem? Quero falar hoje de um escritor italiano que eu amo muito, Primo Levi. Deixa eu mostrar a foto dele aqui para vocês. Primo Levi nasceu em Turim em 1919 e formou-se pela Faculdade de Química de sua cidade antes que as leis fascistas impedissem aos judeus o acesso às universidades. Deportado para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em 1944. Voltou à Itália em 1945. Recomeçou seu trabalho de químico, mas, sentindo a necessidade de libertar-se do peso da terrível experiência, escreveu suas lembranças de Auschwitz. Morreu em 1987, tendo publicado 9 livros de testemunhos, ensaios, ficção e poesia. Esse aqui é o livro É Isto um Homem? É um testemunho pungente desse período em que o Primo Levi experimenta aquela tragédia que milhões de judeus experimentaram, sendo ele também judeu. Considerado o mais belo livro já escrito sobre a existência massacrada dos judeus deportados. É Isto um Homem? Não é, no entanto, um relato carregado de ódio e vingança. Desprovidos de esperança e saúde, os judeus nos campos de extermínio dificilmente poderiam ser identificados com os homens que eram antes da tragédia. Muito menos seus algozes sem rosto, senhores de escravos, mas sem vontade própria. Num campo de morte onde ela, afinal, era o menor dos males. Essa edição aqui é da Rocco, tradução de Luigi Del Rey, e é de 1988. Eu nunca tinha lido um livro tão forte sobre o nazismo, ou sobre alguém que passa pelo nazismo, né? Passa por essa experiência terrível e permanece humano. Depois, seguindo É Isto um Homem, nós temos A Trégua, aqui na Companhia de Bolso. Esta edição aqui tem tradução do Marco Lucchesi e é de 2010. A partir dessa experiência de sobrevivente do campo de Auschwitz, Primo Levi vai contar a saída do campo. Essa viagem de volta para casa, que demora mais de um ano. Aqui nós temos um romance autobiográfico. Primo Levi narra a longa e incrível viagem depois da libertação de Auschwitz. Numa Europa semi-destruída, o autor e vários companheiros de estrada viajam sem destino pelo leste, até a União Soviética, premidos entre as ruínas da maior de todas as guerras e o absurdo da burocracia dos vencedores. Isso aqui é um negócio também impressionante. Outro dele que compõe quase que essa trilogia sobre Auschwitz é Os Afogados e os Sobreviventes. Os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Seria um terceiro relato, então, a partir dessa tragédia que foi Auschwitz. Não só na vida do autor, mas na vida de tantos outros judeus. Aqui é da Paz e Terra, tradução do Luiz Sérgio Henriques. Esta edição é de 2016. Muito já se escreveu e continua a ser documentado sobre o horror de Auschwitz. Os sobreviventes dos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial se dividem basicamente em duas categorias: aqueles que se calam e os que conseguem falar sobre o ocorrido. Em Os Afogados e os Sobreviventes, livro concluído em 1986, Levi revisita com maturidade crítica sua primeira obra, É Isto um Homem? E busca responder a perguntas que, com o passar dos anos, martelaram insistentemente em entrevistas, no senso comum e na consciência dos sobreviventes. Por que os judeus não fugiram? Por que não se rebelaram? Somente os nazistas podem ser culpabilizados? Também isso aqui é um livro de lucidez.
os afogados e os sobreviventes. E para terminar, sobre o Primo Levi que eu tenho aqui, ou melhor, dele, né? Primo Levi com Leonardo de Benedetti. Assim foi Auschwitz. São testemunhos dos anos aí de 1945 a 1986. Pessoas que escreveram sobre o Auschwitz. Esse aqui é tradução do Federico Carotti. E esta edição é de 2015. Isso aqui complementa muito a Isto um Homem, no sentido assim de lançar o olhar mais além, não só na experiência do Primo Levi, mas de outras pessoas. É assim que o Primo Levi, então, ele fala do tempo das suásticas. É assim que ele, deportado do campo de concentração nazista, o Primo Levi se refere ao período nazista, o tempo das suásticas. Nada mais característico do autor. Com sua prosa seca e límpida, o escritor italiano iria denunciar no pós-guerra o extermínio de milhões de pessoas no coração da Europa civilizada. O texto que leva esse título foi publicado em 1960, quando as abominações do Terceiro Reich já eram tratadas como um fato histórico, e portanto pronto para ter sua página virada em uma Itália que se desenvolvia e mirava o futuro. Mas este livro prova que o autor de A Trégua nunca nos deixaria esquecer. Assim foi Auschwitz, recolhe relatórios, depoimentos, críticas, cartas e outros textos escritos ao longo de 40 anos. Um impressionante testemunho pessoal e literário a respeito da presença do mal no século XX. Esses livros aqui do Primo Levi são, para mim, uma preciosidade sobre como o ser humano, diante dos acontecimentos e das tragédias que assolam a humanidade. Um abraço e até mais.